Para esse projeto, nós vamos ter várias possibilidades. Isso vai depender muito do que você vai escolher para a estrutura. Como aqui o meu eu vou fazer um estojo para óculos e um estojo para lápis, eu escolhi esses materiais, que no caso aqui eu estou usando o tecido, que ele tá entretelado numa entretela gramatura 80, uma entretela de tecido. E eu vou escolher para forro o nylon acoplado para ele ficar fofinho. Para fazer o fechamento, eu vou fechar com o botão 80. Já para esse outro aqui, que vai ser um estojo para lápis, o que eu escolhi? 2 tecidos, só que um tecido eu passei na entretela gramatura 110. E para fazer o fechamento, eu escolhi o botão Ritas. Por que um é o 80 e um é o botão Ritas? Por conta da espessura que a gente vai ter. Então, ao adquirir o molde, você vai baixar aqui embaixo na descrição do vídeo e vai conferir o guia de medidas. Essa medida aqui, ela precisa medir 3 por 3 para o seu molde estar no tamanho correto. E aí, com o tecido já passado na entretela, como eu falei para vocês aqui, eu posicionei o molde em cima e já risquei o molde. Aqui eu tenho para lápis e aqui eu tenho o para óculos. Perceba que eles são moldes diferentes, mas a montagem é a mesma. Então, vem para a máquina comigo, que é lá que a gente vai montar. E é muito fácil. Como eu mostrei para vocês lá na mesa, aqui eu tenho o tecido externo, entretelado, já com o molde riscado. Eu vou posicionar direito com direito. Isso no forro, tá? Então, a gente vai fazer a marcação no tecido de fora. E eu vou fazer a costura toda a volta de acordo com a marcação que eu tenho do meu molde. Então, eu vou pegar pela parte reta do meu molde, onde eu tenho as pontas retas, e vou começar a costurar deixando uma abertura no meio, que vai ser por aqui que a gente vai desvirar essa peça. Então, o que eu fizer para uma, eu vou fazer para outra. O que muda é o desenho, que aqui é de um jeito e aqui é de outro. Agora eu vou cortar e agora eu vou desvirar. Esse daqui, que é todo de tecido, você pode ir lá no ferro e passar. Esse daqui não. Então é importante você trabalhar bem as costuras, porque depois que ele tiver passado, a gente vai rebater a costura toda a volta, aproveitando para fechar essa parte aqui por onde a gente desvirou. Aquele acabamento de capricho, então a gente puxa a linha para trás, dá um nozinho e com a agulha, chamada agulha de cego, a gente posiciona essa linha para dentro e a gente acaba deixando a nossa peça com acabamento perfeito, né? O nome disso é capricho, gente. É uma das coisas que eu gosto bastante nos meus projetos, ter capricho, porque eu acho que isso faz diferença. E agora a gente vai posicionar a etiqueta. E a etiqueta vai ser colocada na parte que tem acabamento arredondado ou com a quina, tá? Então, a gente vai colocar aqui, olha, vai achar o meio e vai posicionar a etiqueta. A etiqueta que eu vou colocar nessa daqui é essa etiqueta dourada, que vai dar um charme bem especial. E eu vou posicionar ela com pontinhos à mão, ou poderia ser com um rebite também, número meio. Então, aqui eu tenho o meu estojinho fácil de colocar óculos, né? Porque eu fiz a estrutura dele com o nylon acoplado, porque aí fica mais fácil do óculos entrar aqui dentro. E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse, eu vou fazer com esse aqui, fazer o pesponto da volta e vou posicionar a minha etiqueta. E eles vão ficar assim, olha, com as etiquetas. Agora eu vou fazer uma demarcação aqui, principalmente nesse que é só de tecido com entretela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar de acordo com o que eu tenho aqui, olha, com a minha marcação, né, do próprio molde, e eu vou fazer uma costura aqui, ó, uma costura reta bem de beiradinha mesmo, uma costurinha bem fininha, de um lado e do outro. E ele vai ficar assim, olha, desse jeitinho. O mesmo eu vou fazer com esse daqui. Então, eu tenho os dois dessa forma. Agora, a gente vai lá pra mesa, porque é lá que a gente vai terminar de montar esse estojo muito fácil. Eles ficaram assim, aqui e aqui. Aqui eu tenho um estojinho bem magrinho, por isso que aqui eu posso usar o botão Ritas. E aqui eu já tenho um estojinho bem gordinho, que eu preciso usar o botão 80.
E pode ser que alguém pergunte, né? Se eu não tiver o botão 80, qual é o que eu posso botar? Eu não sugiro que seja o Ritas nesse aqui, porque ele vai soltar. Porque aqui a gente vai ter que prender essas duas camadas pra gente usar isso aqui pra abrir e fechar. Então, ele vai soltar, porque aqui a gente tem um gordinho. Mesmo sendo um nylon acoplado, ele vai soltar. Então, aqui, talvez, o botão de ímã, né, aquele botão magnético, que tenha rebite dos dois lados. Se for colocar velcro, você vai ter que prender com os pontinhos aqui essas duas partes, colocar o velcro aqui costurado à mão, e esse aqui você pode costurar na máquina para abrir e fechar. Pode ser também colchete à mão, aquele que você prende à mão. O importante é que você vai ter que prender essas duas partes aqui, olha, juntas, tá? Elas vão precisar ficar presas aqui, tá bom? Então, como é que eu posso prender isso aqui? Para prender o botão 80, a gente usa a matriz correspondente do botão 80, ou então você pode usar o botão Ritas, que a gente tem tanto o alicate de pressão, que é manual, ou então a matriz que a gente prende no balancinho. Você vai fazer a marcação nessas duas lapelinhas de acordo com o que a gente tem no molde, e aí a gente primeiro fura essa parte aqui, ó, a parte redondinha ou a parte que fica mais quadradinha. Para fazer o furo você usa o agulhão cônico ou então o alicate de furação, e aí você vai prender aqui, ó, primeiro com a parte macho do botão Ritas. Fez de um lado, repete do outro, da mesma forma. Assim que vai ficar esse estojinho. Então, ó, abriu aqui, você pode colocar lápis, caneta, tudo aqui, ó. E agora eu vou no balancinho, prender esse aqui e eu já trago para vocês o resultado desse pronto e as outras possibilidades que eu falei para vocês no início do vídeo. Então, ele ficou assim, olha, com o botão 80, tá vendo? E aqui, por ele ser de nylon acoplado, ele escorrega, além de proteger o óculos, né? Então, aqui, olha, o seu óculos entra, fica bem guardadinho aqui, com espaço suficiente para você poder pressionar o botão, tá vendo? Então, a gente tem essas duas versões aqui, que eu trouxe para vocês aqui em tecido, né? A gente é do tecido. Mas eu sei que tem muita gente que também gosta de trabalhar com sintético. Então, olha só a possibilidade que a gente tem de trabalhar no sintético, tá vendo? Olha, ele para lápis. Esse aqui eu fiz até diferente, tá vendo? Olha, eu fiz um buraco com vazador e eu posicionei aqui. Mas depois eu não gostei do resultado, então por isso que eu fiz eles todos grudados, né? Mas no sintético a gente tem essa possibilidade. Então, de não grudar tudo, você faz um vazador do tamanho do botão que você esteja utilizando para fazer esse recurso aqui. Já esse outro aqui, olha, eu não fiz, eu fiz ele inteiriço, tá vendo? Olha, eu prendi ele todo, não deixei ele aberto, tá bom? E esse aqui é para pôr o óculos, ele é maior. Ou então, pode botar, quem tiver mais caneta, mais lápis, ele também cabe, tá? Ele também, essa distância aqui também dá para colocar o lápis, tá? E essa daqui, gente, eu fiz com manta, né? Porque às vezes a pessoa não tem o nylon acoplado, eu fiz com manta. Então, é um tecido interno ou um tecido externo e no meio tem uma manta R1, que também é uma possibilidade. E fiz o de linho, porque eu acho que é muito chique. E aí, me conta, o que você achou dessas possibilidades? Muito bacana, né? E super simples de fazer, com retalhinhos que a gente tem no ateliê, ou com pedaços de sintético, para aquelas que gostam de trabalhar com sintético, também fica muito bacana. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!